Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? No episódio anterior, nós falamos sobre a importância do Fevereiro Laranja e sobre a conscientização. Hoje, vamos abordar um aspecto fundamental: como conhecer os primeiros sinais da doença. Isso, queria agradecer a presença da doutora Laide conosco. Convido a todos para pegar o seu cafezinho e acompanhar o Sindimepa Expresso, tratando sobre o câncer, com foco no câncer infantil. Laide, vamos falar sobre os sinais de alerta? Vamos. Conte-nos. Vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro só um apanhado bem simples para todo mundo se nortear. A principal causa de câncer infanto-juvenil são as leucemias agudas, seguidas de tumores cerebrais, depois de linfomas e depois também a gente vai para os tumores abdominais. Então, a gente vai começar pelas leucemias agudas, tá? A leucemia aguda, como ela é uma invasão na fábrica do sangue da medula óssea, então eu tenho uma substituição da medula óssea por células jovens e maturas chamadas blastos, não vão entrar e fazer separação de qual é a linfóide, qual é a mieloide, porque nós temos vários subtipos, mas, de uma maneira geral, as leucemias agudas, elas começam a cursar com uma febre que surge do nada, geralmente ela tem uma característica vespertina, baixa, e ela se torna constante, e aquela febre que passa de 14 dias, a mãe já foi e voltou já na UPA, voltou já na urgência e emergência, e não consegue se liberar, se encontrar algum foco. Seguida dela, começam a aparecer as infecções de repetição, infecções de garganta, pneumonia, infecções urinárias, de pele. Por quê? Porque lá na fábrica de sangue estão os nossos leucócitos, que começaram a reduzir por conta da proliferação das células leucêmicas. Depois, surgindo a isso, começa o quê? A surgir as sufusões hemorrágicas, isto é, as alterações cutâneas de mucosa por sangramentos espontâneos. Por quê? Primeiro eu tenho anemia, levando à palidez progressiva, eu tenho a febre pela liberação de mediadores químicos das células leucêmicas, eu tenho a febre, eu tenho a palidez progressiva, então a criança começa a deixar de brincar, só querer ficar dormindo, não quer mais nem jogar o videogame, e a mãe nota isso, diz assim, e geralmente não é a mãe, é a avó, quando vai passar a visita diz assim, esse menino tá pálido, e a mãe não percebe, é porque a mãe convive todo o tempo, né? E aí começa a surgir as sufusões hemorrágicas, que são os hematomas, os pontos vermelhos, que são as petequias, nós temos, aí começa a ter sangramento nasal, gengival, às vezes a criança faz até xixi com sangue, você tem a hematúria, por conta dessa presença dessas sufusões hemorrágicas. Associado a isso, vem as famosas dores ósseas, que é uma dor intensa, que inicialmente a mãe vai lá, faz um carinho, faz uma massagem, passa um creme, depois é necessário um analgésico, e essas dores só vão piorando. Isso se a criança falar. Quando eu tenho crianças pequenas, abaixo de 2 anos, que não conseguem se expressar, qual é o mecanismo que elas têm? Parar de andar, ficar paradinho no colo do pai, mais irritado, então vem a irritabilidade, e aí a leucemia começa a se espalhar para os demais órgãos, então a gente nota o aumento do volume abdominal, porque o fígado e o baço aumentam, que não eram para estar palpáveis, e a criança começa a ficar com o abdômen globoso, que nós chamamos. Os meninos podem apresentar aumento da bolsa testicular, porque a leucemia nos meninos também pode infiltrar o testículo, então ele vai ter um aumento da bolsa que é de forma indolor. Então quando a gente nota aquela criança cheia de manchas vermelhas na pele, a barriga grande, a palidez, a febre, e aí vem as alterações nos exames de rotina, até mesmo de um pronto-socorro, que é o hemograma. Só que eu tenho que lembrar que 10% das crianças no início da doença têm um hemograma normal.
Isso já é um grande desafio para a gente. Mas a maioria já aparecem alterações que nos faz buscar alguma causa, alguma doença que nós dizemos sistêmica, afeta todo o corpo. E aí é o pediatra que já vai começar a acender o sinal de alerta, ele vai ver que tem alguma coisa, acaba chamando o hematologista ou o oncologista para fazer uma avaliação, e aí a gente vai buscar alguns exames mais detalhados que eu vou falar em breve. Quando eu passo para criança com tumor cerebral, é um grande desafio, porque eu tenho uma faixa etária de 0 até 19 anos. Quando eu tenho uma criança pequena, que ela ainda tem o que a gente chama de fontanela aberta, que é a famosa moleira, quando eu tenho um tumor cerebral se desenvolvendo nessa faixa etária, o cérebro ainda não fechou totalmente a calota craniana, então ainda tem um espaço. Então é aquela criança que vai ficar mais irritadiça, que vai ter o perímetro cefálico aumentado, por isso é muito importante que as mães levem os seus filhos nos marcos de desenvolvimento para passar com os pediatras, não sejam mães e pais de pronto-socorro, porque uma consulta da pediatria faz completamente a diferença, porque tem os marcos de desenvolvimento. Se aquela criança faz direitinho, a pediatra vai notar que aquela cabeça está crescendo mais do que deveria, e aí já começa a pedir alguns outros exames. Então aquela criança que aprendeu a andar, que já atingiu os marcos de desenvolvimento e começa a regredir. É aquela criança que tem muita queda, é aquela criança que anda, parece um bêbado tropeçando. Tem crianças que têm o que a gente chama de lateralidade do pescoço, que mimetiza um torcicolo e não é. É um mecanismo que ela tem quando ela dobra a cabeça para que a visão que está dupla se corrija. É um exame, é um sintoma muito sutil, mas que a gente tem que lembrar. E aí, quando já está no estágio mais avançado, que é a hipertensão intracraniana, já vem com dor de cabeça intensa, com vômitos e o rebaixamento do nível de consciência. Isso eu estou falando das crianças pequenas. A criança pequena, ela acorda quando dá de manhã cedo, chorando de dor de cabeça e vomitando. O pré-adolescente, o adolescente, ele não tolera se chegar até de manhã. Ele acorda de madrugada já com muita dor de cabeça. E às vezes o tumor comprime, que é asma óptica, ele começa a perder a visão. Então é um dos sinais também que a gente tem que lembrar. E principalmente para os pais de adolescente, quando ele mudar de comportamento, ele ficar mais calado, a gente primeiro faz associação e já está com um amigo que não presta, já está usando droga. E às vezes pode ser um tumor cerebral, que é a mudança de comportamento, a queda do rendimento escolar. Isso é muito importante. Quando a gente passa para os linfomas, eu tenho que lembrar do quê? Tenho que lembrar das minhas cadeias, das ínguas, dos linfonodos. Então, o linfoma é aquele, dependendo do tipo, porque eu tenho 2. O Hodgkin, que também é a tartaruguinha, que é mais devagar, e o não Hodgkin, que é o mais rápido. Então, eu posso ter, aonde eu tenho gânglio, eu vou ter um aumento daquele gânglio, que ele não vai doer, vai estar duro, parece uma pedra, e vai crescer, crescer, crescer. Isso é muito importante. Então, eu posso ter na região cervical, na saboneteira, que é supra e infraclavicular, na região inguinal. Se as ínguas forem internas, eu vou ter o aumento da barriga, então eu vou ter a mudança de hábito intestinal. Aquela criança que era um reloginho, passa a não conseguir evacuar todos os dias. E tem muita dor abdominal, porque tem um brocotoma lá dentro crescendo. Então, aonde eu tenho íngua, cresce. E aí, quando já está espalhado, eu vou ter outros sintomas juntos. A febre no final da tarde, a perda de peso, um suor noturno que pode estar até fresquinho, que aqui em Belém é raro, mas quando está assim mais fresquinho, choveu, a criança está lá com o ventilador nela e pingando de suor, que é o que a gente chama de sudorese noturna. Isso são sinais e sintomas associados ao linfoma. Tá? E algumas crianças ainda apresentam prurido, que é uma coceira intensa no corpo, que a gente procura alguma ferida, alguma coisa e não encontra. Do linfoma. Vamos para os tumores abdominais. Então, os tumores abdominais eu tenho o neuroblastoma ou o nefroblastoma, que são, eu digo que o nefroblastoma é um tumor de localização renal, que é o tumor que eu não posso dizer que câncer não tem tumor bonzinho, mas é o que dá chance da gente pegar bem lá no início. Por quê? Como a parede abdominal e posterior da criança é mais fina, às vezes é o tumor que se encontra ao achado. A mãe está dando banho na criança, passa a mão, vem um abaulamento ali, fica preocupada, corre com ela. Como um ultrassom bem feito consegue localizar, se identifica a massa abdominal e a gente manda para o Dr. Eduardo, que aí lá ele já começa a investigação. Então esse é um primeiro passo.
Quando eu tenho o neuroblastoma, que é o chapeuzinho que fica em cima do rim, esse já é mais complicado. Que do mesmo jeito que o outro é menos agressivo, o neuroblastoma é muito mais agressivo. E aí ele já chega com aumento de volume abdominal, com dores importantes, com anemia importante. A criança fica extremamente irritada porque ele libera adrenalina, então a pressão da criança sobe. O nefroblastoma também a pressão pode subir, mas quem é mais agressivo é o neuroblastoma. Então, é muito importante esses sinais e sintomas. Só que eu tenho que lembrar dos outros cânceres também. Os tumores ósseos, que eu não posso esquecer. Então, eu tenho, às vezes, o aumento de volume de um único membro, seja braço, seja perna, seja coxa. Então, é um aumento progressivo. E muitas vezes acaba chegando conosco quando já fraturou. Mas se aquela criança tiver uma dor localizada num membro, seja superior ou inferior, ou aqui na escápula, e algum detalhe, a mãe deveria dar ouvido e investigar. E aí, como acomete principalmente adolescente, ele esconde. Aí ele vai jogar o futebol dele no final de semana, ou vai fazer uma atividade física, vai dançar um hip hop. Aí ele vai lá e se bate. Aí fala para a mãe, tá doendo. Quando a mãe vem procurar, a gente faz um raio-x, tá lá. Então é muito importante a gente lembrar que dor persistente, que a criança acorde à noite e que tem aumento de um volume de membro deve ser investigado. Não posso esquecer do retinoblastoma. O retinoblastoma que é o quê? O tumor ocular mais frequente nas crianças. E a gente tem o reflexo do olho do gato. Por isso que eu digo, este celularzinho ele ajuda, mas ele pode complicar. Então, batam fotos com flash, porque ali eu consigo ver o reflexo do olho do gato, que é a leucocoria, aquele olhinho branco. O ideal é que todas as crianças passassem até 1 ano de idade com oftalmologista pediátrico. Nós sabemos da dificuldade na rede pública. O teste do olhinho, que é o reflexo vermelho, é para algumas doenças congênitas, mas ele consegue fazer alguns diagnósticos, mas ele não é a triagem para o teste do, como é que se diz, para o retinoblastoma. Então, crianças com o reflexo do gato, que é a leucocoria, tá? Com estrabismo, a criança não tinha estrabismo, de repente ficou estrábica, com dor ocular, chorando, lacrimejamento, tem que passar precocemente pela avaliação do oftalmologista pediátrico. Isso é muito importante, tá? E a gente tem também, que eu não posso esquecer, que eu me lembro do Dr. Eduardo na minha frente, os tumores de células germinativas. Por quê? São tumores que acometem as gônadas masculinas e femininas. Então, nós temos crianças pré-adolescentes que estão lá com beta-HCG positiva, barriga enorme, a mãe e o pai enlouquecido achando que a menina está grávida e não é. É um tumor de ovário. Então, a gente também tem que lembrar dos tumores de célula germinativa. Quando nós fechamos os olhos, olha a gama de sinais e sintomas que temos relacionados a um câncer infanto-juvenil. Por isso, eu sempre reforço, criança é de 0 a 19 anos. Quem são os pais? Quem são os responsáveis? São os pais. Então, elas devem seguir um acompanhamento com o pediatra. Seguir todos os marcos de desenvolvimento no primeiro ano, com 0, com 1 mês, com 2, com 4, com 6, com 9, com 12, com 18, até 2 anos de idade, e depois 1 vez por ano para passar no pediatra. É aquela criança que é monitorizada. Eu sei da dificuldade, às vezes eu sei da dificuldade, principalmente na nossa rede pública, da consulta, mas passem no médico. Nós temos que desmistificar essa consulta de pronto-socorro. Perfeito, Laide. Eu acho que ficou muito claro para todos que existem sintomas gerais que são inespecíficos e comuns a muitas doenças, e daí a necessidade do esclarecimento, como existem também sintomas muito clássicos e específicos para cada tipo de câncer. Daí a necessidade de sempre pensar em todas as possibilidades de ter esse segmento clínico pediátrico ou clínico adulto, para que esse monitoramento seja adequado e os exames que se façam necessários complementem essa avaliação, a fim de elucidar o diagnóstico e se iniciar o tratamento mais precoce. Um outro ponto polêmico e complexo, Alaide, é a questão da precariedade, da dificuldade que nós temos em pontos remotos do nosso estado. Então, fazer essa análise observacional, fazer essa triagem com exames em localidades remotas, de difícil acesso, representa um desafio. Dentro desse contexto, como você enxerga e quais estratégias você
acredita que poderiam somar? Eu queria só dar um pontapé de largada aí nesse jogo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, ela trabalha com educação continuada e trabalha com serviços de mentoria, onde em locais mais remotos, né, do país, dos estados, um conjunto de profissionais especialistas se disponibiliza a uma reação por reação não, transmissão por chat online, trazer algum tipo de experiência para esses profissionais que estão afastados. Seria uma ideia para a nossa região? Sim, a gente tem esse ano, nós tínhamos de 2013 até 2018, nós tivemos o programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil, que nós levamos para os profissionais de saúde nesse grandão no estado do Pará. Nós conseguimos levar esse programa para várias comunidades, para várias localidades e para vários profissionais, voltados para a atenção primária de saúde. Então nós íamos com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com agente comunitário de saúde, treiná-los e capacitá-los no diagnóstico precoce. Infelizmente veio a pandemia, então foi desfeito, mas em 2023 nós retornamos. Só que nós retomamos de uma forma diferente. O que a gente percebeu? Que quando a gente levava lá para os profissionais, devido à alta rotatividade, nós tínhamos uma baixa aderência, principalmente da classe médica, tá? Então isso daí eu vou também puxar a orelha. E aí o que nós fizemos? Nós agora temos três públicos. Temos os profissionais de saúde, temos os educadores e nós temos agora os estudantes do primeiro e do ensino fundamental, do 7º e 8º ano. O que nos levou a isso? Foi uma experiência gratificante que eu estava dando uma palestra sobre diagnóstico precoce em Barcarena. E aí estava um garotinho do lado da mãe, ele estava acho que no 7º ano do ensino fundamental, e a mãe estava assistindo, a mãe era técnica de enfermagem e assistindo a palestra de diagnóstico precoce. Quando ele chegou em casa, a gente ensina como palpar ínguas, onde ver tudo, ele foi palpar o irmão, e ele disse assim: tem um caroço aqui, mamãe. Menino, não tem? Tem um caroço aqui. E eles pegaram, a mãe ficou meio impressionada, mas levou. E levou na triagem oncológica. Quando chegou lá, tinha um linfonodo, coincidentemente foi o senhor que fez a biópsia, e quando veio, um linfoma. Ele curou, foi um dos estadios mais precoces que nós pegamos 2A, tanto que a gente falou assim, gente, não vai tomar nem rádio? E a gente conseguiu, porque era só realmente aqui. E aí a gente percebeu que os jovens captam muito mais do que até mesmo os profissionais que já estão há anos no mercado de trabalho. Então, não que os profissionais sejam desinteressados, mas por essa vida corrida, às vezes não tem tempo de fazer a capacitação, então nós ampliamos o leque. Então, agora em 2025, a gente vai ter o programa Diagnóstico Precoce para os profissionais de saúde, a gente vai fazer para a região metropolitana de Belém. A gente vai continuar também com a parceria com as escolas, a gente está levando para as escolas estaduais e para os educadores também, para a gente divulgar cada vez mais isso, porque é um grande desafio. E aí, pensando também em alcance, a gente criou dentro do protocolo de atenção estadual oncológica, a rede de média e alta complexidade, nós fizemos um protocolo mais simples, de diminuir a exigência de exames tão sofisticados. Então, se a gente tiver um simples hemograma, um ultrassom, um raio-x, a gente acaba aceitando esse paciente porque a gente sabe da dificuldade de exames mais sofisticados, elaborados e também da sedação no nosso paciente. Se aqui na região metropolitana já temos alguns entraves e dificuldades de termos anestesistas para fazer a sedação dessa criança, imagina lá no interior. Então, a gente acaba solicitando exames simples, mas uma boa história clínica, que é o fundamental, um exame simples, a gente acaba aceitando dentro da rede de atenção oncológica. Queria só finalizar antes de encerrar, falando da experiência interessante que nós temos no oncológico, com a parceria do time da Oncologia e Cirurgia. Nós participamos de um grupo que é o Grupo Nacional de Tumores Sólidos, através do qual todas as sextas-feiras temos reuniões
onde são discutidas imagens de pacientes, exames e, inclusive, todo o planejamento terapêutico para ele, desde a quimioterapia, exames e cirurgia, bem como o pós-cirúrgico. Então, isso trouxe uma grande soma, né, para a nossa instituição e para a nossa cidade, para o nosso estado, e é um exemplo que certamente pode, de forma bem simples, ser trazido para essa outra realidade, né? Eu queria agradecer de novo a doutora Laíde Amaida. Obrigada. Agradecer Muito a todos obrigada. que participaram desse evento, nosso episódio falando do câncer, e convidar todos para que não percam o próximo episódio, onde a gente vai também tratar de assuntos interessantes relacionados a essa pauta. Obrigado. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.